Sejam todos bem-vindos para o nosso curso sobre a existência de Deus. Eu sou o professor Alessandro Cima, sou ex-monge beneditino do Mosteiro da Transfiguração de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Sou pós-graduado em Educação pela Uniaselv, bacharel em Administração pela Faculdade Estácio. Atualmente eu curso licenciatura em Filosofia na Uniaselv, no meu último ano, e o bacharelado em Teologia e Doutrina Católica na Uninter. Também faço mestrado em Filosofia, estudo Santo Tomás de Aquino. Sou tradutor da obra A Fé Ortodoxa de São João Damasceno, publicado pela editora do Instituto Santo Atanásio. É esse livro aqui que está em minhas mãos. Para conhecer também outros livros, outros títulos, ou para adquirir este livro, visite também o site do Instituto, entre também no nosso canal aqui, participe dos cursos, se inscreva, ative o sininho, né, e será muito bem-vindo. Terá muito boas palestras, encontros todo dia, né? Conheça, o conhecimento é uma fonte inesgotável e que vale muito nesse nosso caminhar. Para iniciar então o nosso curso, vamos ver um pouco sobre o plano do curso. Então, nesta nossa primeira aula, nós vamos ver um pouco sobre uma introdução. Vamos começar a primeira parte da introdução. Já na nossa aula que vem, a gente vai começar a estudar a ordem das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino, vendo um pouco sobre a questão da lógica. Na nossa aula 3, nós vamos dando continuidade para a ordem das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. Vamos ver um pouco sobre a física, a ética econômica, a política, a matemática e a metafísica. Na nossa quarta aula, daí encerrando essa parte de introdução sobre esse curso da existência de Deus, vamos ver então, continuar vendo a ordem das disciplinas, vendo a questão da teologia sagrada, o método da Suma Teológica e a ordem que nós seguiremos no nosso curso, que é a ordem mesmo que está na segunda questão da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, nos seus 3 artigos, que é o que vamos estudar dentro deste nosso curso. Depois nós vamos ver, na quinta aula, a existência de Deus, se ela é evidente por si mesmo. Na nossa sexta aula, se é possível demonstrar a existência de Deus. Na nossa sétima aula, que é a existência de Deus, preliminares e generalidades. Na nossa oitava aula, vamos ver a primeira via da existência de Deus. Na nossa nona aula, nós vamos ver a segunda e a terceira via, falando também um pouquinho sobre o ente necessário. Na nossa 10ª aula, nós vamos ver a questão da caducidade da cosmologia aristotélica tomista e a ciência moderna à luz do tomismo. Na nossa 11ª aula, vamos ver a quarta e a quinta via. E na nossa última aula, na 12ª aula, nós vamos ver então a questão do problema do ateísmo e também concluindo o curso e fazendo uma revisão de todas essas 11 aulas que nós tivemos. Esse será o nosso plano de curso. O nosso plano então para essa primeira aula, como nós vimos, foi uma apresentação minha, a apresentação do plano de curso, essa apresentação aqui agora do nosso plano da nossa aula 1. A gente vai ver a questão da existência de Deus, o prólogo, a introdução e a ordem das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. Esses são os 3 focos dessa nossa primeira aula de hoje, os 3 pontos dessa nossa primeira aula de hoje. Então, podemos então mais ou menos iniciar. Como diz Santo Tomás de Aquino,
quem escreve ou diz um proébio ou um prólogo, ele tem em vista 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? A primeira é captar a benevolência do leitor ou do ouvinte, ou no caso de uma palestra, quem está também assistindo. A segunda é captar a docilidade do leitor ou do ouvinte. E a terceira é prender a atenção do leitor ou do ouvinte. Segue-se então 3 passos. Mostra-se a necessidade daquilo que se vai tratar, exibe a dificuldade do assunto que se vai tratar e mostra-se a ordem em que se vai tratar. É o que nós faremos então nessa introdução, que será dividida em 4 aulas. E as 8 restantes do nosso curso, então, é para tratar do tema mesmo do curso, seguindo a ordem mesmo que está na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que é esse livro aqui, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. A necessidade de nós tratarmos hoje a respeito da existência de Deus, ela é algo assim crucial no mundo de hoje. Porque há um grande número de ateus. Na história do mundo, sempre houve uma dominante crença em Deus, ou em deuses, em suma, em algo transcendental. A gente pode, por exemplo, vai se estudar o fenômeno religioso, vai ver lá o homem das cavernas, o homem de Neandertal, e lá vai ver que nas pinturas que eles faziam nas cavernas, alguns rituais que eles tinham. Então, ou seja, eles pintavam alguns rituais que eles faziam. Então, sempre foi da humanidade acreditar em algo superior, em algo transcendental. Isso a gente, ou seja, como eu expliquei aqui, na história do mundo, sempre houve uma dominante crença em Deus, ou em deuses, em algo transcendental. O número de ateus vem crescendo por consequência de uma série de revoluções que começaram por volta dos séculos XV e XVI. É um processo longo, demorado, que não será abordado aqui por demasiada complexidade. E também não será aprofundado, mas isso será aprofundado na minha tese de mestrado e também no livro que eu estou escrevendo sobre a existência de Deus. Isso eu vou detalhar, eu vou escrever, já estou preparando, e isso vai ser mais tarde estudado de uma forma aprofundada. Tenha-se como ponto de partida, então, que o mundo de hoje ele é em grande parte ou indiferentemente religiosamente. As pessoas estão indiferentes em relação a Deus, em relação à religião, como se não existisse Deus, como se aquilo que é espiritual não acontecesse. Mas o homem, ele não foi feito para este mundo. Nós não fomos feitos para este mundo. Nós fomos feitos para o outro mundo, para Deus mesmo, porque Deus é o nosso Criador. Mas para que se atinja, então, esse fim último, é necessário que se creia em Deus, que a gente acredite em Deus. Que se creia que Deus é. E eis aqui, então, a necessidade deste nosso curso sobre a existência de Deus. Dar o primeiro preâmbulo para que todos nós possamos alcançar o nosso fim último, que é a nossa salvação, que é conhecer Deus, nosso Pai, e conhecer que Deus é. Quando Moisés estava lá na sarça ardente, que a gente lê no livro do Êxodo, que Moisés viu a sarça ardente, depois começa a falar com Deus, ali ele pergunta para Deus: qual é o seu nome?
como é que eu devo de ir lá falar com o faraó do Egito e o faraó vai me perguntar quem é que está me mandando e como é que eu vou falar? Qual é o seu nome? Eu estou vindo a mão de quem? Então qual é o seu nome? Moisés se interroga e pergunta a Deus. E Deus responde: eu sou aquele que sou. Eu sou. Então ele é. Deus é. A primeira parte da Súmula Teológica de Santo Tomás de Aquino, desse primeiro volume, essa primeira parte, o Papa Pio XI disse que é o céu visto da terra. Pode-se dizer que a Súmula Teológica de Santo Tomás de Aquino é o ápice do intelecto humano. A primeira parte da Súmula Teológica vai tratar da essência de Deus, ou melhor, trata-se daquilo que nós podemos conhecer a respeito de Deus. E essa primeira parte sobre a existência de Deus, essa primeira parte sobre a essência de Deus, a primeira parte fala sobre a existência de Deus, que também se subdivide em três partes. A primeira é se Deus é evidente por si mesmo. A segunda é se a existência de Deus é demonstrável. E a terceira é sobre se Deus existe, que é exatamente o que vamos estudar neste nosso curso. Agora aproveite-se para dizer algo sobre a existência de Deus. A questão sobre o verbo existir. A gente pode ver como a nossa linguagem para falar de Deus e das coisas de Deus é muito pobre. A gente não consegue explicar a magnificência de Deus, a grandeza de Deus com a nossa linguagem humana. Então a gente fala, Deus existe. Mas é errado falar, porque o verbo existir significa etimologicamente provir de, né? Mas Deus, ele não provém de nada, ele é incausado, ele não tem causa nenhuma. Então é errado a gente falar Deus existe. Quem existe somos nós, que somos criatura, que passamos a existir num determinado momento da nossa história, que provemos do nosso pai e da nossa mãe. Nós existimos, mas Deus não provém de nada, ele é incausado. Então ele é. Deus é. Ele está fora. Então, esse Deus, ele não provém de nada. Ele é a causa, né? E ele também não pode ser visto como a causa de si mesmo, porque outro é a causa de algo. E este algo incausado, o único que é incausado é Deus. Logo, Deus não existe, não provém de nada. De causa alguma, ele é incausado. Por isso não se diz tecnicamente, com toda a precisão científica ou filosófica, que Deus existe, e sim que Deus é. Trata-se, pois, não da existência de Deus, mas do ser de Deus. As criaturas que provém de Deus, que existem, mas Deus é. Gravem sempre isso. Então Moisés disse a Deus, está lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. E disse mais: assim dirá aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. O tomismo, ele é como uma grande árvore. Seu tronco depende de suas raízes, seus galhos de seu tronco, suas folhas de seus galhos e suas flores de suas folhas. É um todo orgânico, é como se fosse um todo orgânico. Muito difícil tomar uma parte já avançada na doutrina atomista, como é essa do ser de Deus, e explicá-la de modo absolutamente compreensível,
sem que o ouvinte ou o leitor tenha em mente todas as noções e concepções que estão supostas para o conhecimento do ser de Deus, que Deus é. Então, isso é algo muito avançado na doutrina tomista. E para a gente explicar isso, para a gente explicar que Deus é, para a gente chegar nessa ideia e conseguir compreender Deus e sua existência, nós teríamos que seguir aquilo que Santo Tomás de Aquino vai chamar de a ordem das disciplinas. O que seria então essa ordem das disciplinas? É exatamente isso aqui que eu tenho no quadro, anotado. A começar, a primeira disciplina que nós vemos seria a gramática. Ora, para a gente aprender a se comunicar, nós precisamos aprender a linguagem. Precisamos, desde pequeno, aprender a gramática. Então temos que, para conhecer as coisas, para conhecer a comunicação e nos comunicarmos, nós precisamos aprender gramática. São Paulo vai nos dizer que para conhecermos a Deus, através da razão, nós temos que partir primeiro da criação para se chegar em Deus. E é isso que a gente vai ver. Antes de depois que a gente aprende a se comunicar, né, e aprende a linguagem, aprende a escrever, a ler e escrever, nós temos que aprender a pensar corretamente. E a ciência que vai nos ensinar a pensar corretamente é a lógica. A lógica é a ciência que nos ensina a pensar corretamente. Antes de estudar, e quando a gente começa a estudar a lógica, a primeira obra que nós temos que estudar chama-se a Isagoge de Porfírio. Isagoge em grego significa introdução. Introdução a quê? Introdução às categorias de Aristóteles. A obra de Porfírio, Porfírio foi um anticristão, um pagão da filosofia antiga. Ele escreveu uma obra chamada Isagoge, e essa obra Isagoge, que significa em grego introdução, ela é uma obra de introdução às categorias de Aristóteles. A lógica, ela se divide em partes integrais e partes potenciais. As partes integrais começam com o primeiro tratado, que é o Tratado das Categorias. Depois vem para o Perihermeneias, que é o tratado sobre a interpretação. Depois tem os analíticos primeiros e analíticos segundos. Aristóteles não chamava a lógica de lógica, e sim de analítica. Essas partes integrais tratam das três operações nossas do intelecto, de como é que nós conhecemos. Nós temos uma ideia, uma simples abstração, que a gente chama de simples apreensão, que é a primeira operação do nosso intelecto. Depois, como que seria essa simples apreensão? O cérebro nosso apreende uma coisa. Seria mais ou menos assim, a ideia de um livro, né? Eu vejo um livro, eu já sei que isso é um livro, ele faz uma simples... E aí está, essa é a primeira... Depois o nosso cérebro, o que ele vai fazer? Ele vai emitir um juízo sobre aquilo. Isso aqui é um livro. Ele emite um juízo. Esse juízo pode ser ou afirmativo ou negativo. E é a segunda operação do intelecto, que é o Perihermeneias.
E depois nós temos os analíticos, que é sobre a terceira operação do intelecto, que é o raciocínio, que é o silogismo. É assim mais ou menos que forma. E como é que é formado o raciocínio? A gente, através da simples apreensão e da interpretação do juízo que a gente forma, a gente chega a uma conclusão. Um exemplo de silogismo, por exemplo, o mais famoso de todos. Sócrates é homem. Todo homem é mortal. Qual é o raciocínio que a gente conclui? Logo, Sócrates é mortal. Sócrates é homem, todo homem é mortal. Logo, Sócrates, que é um homem, é mortal. Esse é um exemplo de raciocínio. É um exemplo de silogismo. De argumentações. Então é assim que se forma o nosso pensar. E isso é estudado pela lógica. Quem estudou tudo isso foi Aristóteles. Aristóteles é então considerado o pai da lógica. A lógica, além das suas partes integrais que nós vimos aqui, ela tem as suas partes potenciais. Tem a sofística, a dialética, a retórica e a poética ou as artes do belo. Na sofística, nós aprendemos a reconhecer nos discursos aquilo que é errado do que é certo. Temos a dialética, depois temos a retórica e as artes do belo. Terminada a lógica, que ensina a pensar corretamente, então nós vamos ter a natureza, partindo da natureza, da physis em grego, que significa natureza, que é a física. Iniciamos com a física geral, depois essa física ela tem as suas partes subjetivas, não é partes integrais nem potenciais, como é no caso da lógica, mas ela tem partes subjetivas, que é a cosmologia, a biologia, a química e a psicologia. Estudado então a questão da natureza e do homem, na sua totalidade, nós temos as nossas ciências práticas. A ética, a econômica, a política, a história e posso acrescentar mais também o direito, que vai nos ensinar como que devemos agir, como que devemos nos comportar. Depois nós temos a matemática, que entra a aritmética e a geometria, para alcançar a rainha das ciências, que é a metafísica. Metafísica, meta além, físico, então além do físico, metafísico está depois da física, além da física, além da física. Deus está além da física. Então, para nós, o objetivo da metafísica é chegar até mostrar que Deus é, e por aí se encerra isso aqui, desde da gramática, da lógica, principalmente da lógica, e dessa parte da física que nós vimos até chegar aqui, é a filosofia. É a filosofia. Por isso que também depois da metafísica pode ser estudado também um pouco da história da filosofia, estudando os principais pensadores, as principais épocas, as suas principais obras. Para, por fim, chegar então na teologia sagrada. A filosofia ela é uma serva da teologia. Ela está a serviço da teologia. Por quê? Não que a fé e a teologia necessitem da filosofia, não. Mas é o nosso débil intelecto que precisa da filosofia para conseguir compreender que Deus é. Essa aqui então seria um pouco
a ordem das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino. Na nossa aula, próxima aula, nós vamos estudar um pouco sobre essa parte da lógica, para a gente ir entendendo como é que é. Há referências bibliográficas, então, dessa aula 1 e de todo o curso que eu vou dar. Eu fiz vários cursos do professor Carlos Nogueira, um deles sobre a existência de Deus e a criação do mundo. Outro curso que eu fiz foi sobre a ordem das disciplinas segundo Santo Tomás de Aquino e a própria escola atomista. Então, esses 3 cursos, eu me baseio grandemente nesse curso meu aqui. Eu fiz esses 3 cursos, um basamento desses 3 cursos. Também eu utilizei o curso de filosofia por correspondência da Escola Mater Ecclesiae do Dom Estevão Bittencourt, como também o seu curso de iniciação teológica por correspondência da Escola Mater Ecclesiae. Então, a Bíblia de Jerusalém, como também a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que é esse livro aqui. Esses foram a minha bibliografia desse curso que eu estou aqui partilhando com vocês. Muito obrigado, então, pela sua atenção e até a nossa próxima aula, onde nós começaremos, então, a estudar um pouco sobre a lógica, para a gente começar a entender isso. Essa ordem das disciplinas, porque nós vamos precisar dessas ordens das disciplinas para conseguir compreender a teologia que Deus é, devido, como eu expliquei, à debilidade do nosso intelecto de compreender as coisas de Deus. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.